Deus abençoe você, episódio 109, 1 Samuel 15 e 16. Gente, período dos reis está sendo muito bom. 1 Samuel 15 e 16, depois leremos o Salmo 61 também. Olha, no final como leitura complementar, se o padre não lê a nota, aí você faz depois, tá bom? Eu quero convidar você a escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações, eu quero rezar por tudo isso. E quero convidar você a mandar o link desse vídeo para no mínimo mais 3 pessoas, para mais pessoas virem conhecer a palavra de Deus, virem meditar sobre a palavra de Deus. Isso é muito, muito importante, tá bom? Vamos lá então ouvir a palavra do Senhor, 1 Samuel 15 e 16. 1 Samuel capítulo 15. Samuel disse a Saul: O Senhor enviou-me para que te consagrasse rei de seu povo de Israel. Ouve agora o que diz o Senhor. Assim fala o Senhor dos Exércitos: Vou pedir contas a Amaleque do que ele fez a Israel, pois lhe barrou o caminho quando saiu do Egito. Vai, pois, fere Amaleque e vota ao interdito tudo que lhe pertence, sem nada poupar. Matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul comunicou isso ao povo e fez o seu recenseamento em Telém. Havia 200.000 homens de Israel e 10.000 de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e pôs-se de emboscada no vale. Disse aos sineus: Retirai-vos, separai-vos dos amalecitas, não suceda que eu vos envolva com eles no massacre, porque tratastes bem os israelitas quando saíram do Egito. E os sineus separaram-se dos amalecitas. Saul bateu os amalecitas desde Élvila até Sur, que está a oriente do Egito. Tomou vivo Agag, rei de Amaleque, e votou todo o povo ao interdito, passando-o ao fio de espada. Mas Saul e seus homens pouparam Agag, assim como o melhor do rebanho miúdo e do grande, os animais cevados e os cordeiros, e tudo o que havia de melhor. Não quiseram votá-los ao interdito, só exterminaram o que era ordinário e sem valor. O Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter feito rei a Saul. Ele se desviou de mim e não executou as minhas ordens. Samuel irritou-se com isso e clamou ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, indo ao encontro de Saul, alguém veio dizer-lhe: Saul chegou ao Carmelo e erigiu ali uma estela, retomando em seguida seu caminho para Gálgala. Samuel foi ter com ele. Saul disse-lhe: Deus te abençoe. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel disse-lhe: Mas que balidos de ovelhas são esses que ressoam aos meus ouvidos e esses mugidos de gado que ouço? É a presa tomada dos amalecitas, respondeu Saul. O povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para os sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto votamo-lo ao interdito. Samuel disse-lhe: Basta, vou comunicar-te o que o Senhor me disse esta noite. Fala, disse Saul. E Samuel disse: Por pequeno que foste aos teus próprios olhos, acaso não te tornaste o chefe das tribos de Israel e não te consagrou o Senhor, rei de Israel? O Senhor te havia dado uma ordem e te havia dito que votasses ao interdito esses pecadores, os amalecitas, combatendo-os até o completo extermínio. Por que não ouviste a sua voz? Por que te lançaste sobre os despojos, fazendo o mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci à voz do Senhor, replicou Saul. Fui pelo caminho que ele me traçou, trouxe Agag, rei de Amaleque, e votei ao interdito os amalecitas. O povo somente tomou os despojos de algumas ovelhas e bois, à guisa de primícias do interdito, para sacrificá-los ao Senhor teu Deus em Gálgala. Samuel replicou-lhe: Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios como na obediência à sua voz? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria, pois que se rejeitaste a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza. Saul disse: Pequei. Transgredi a ordem do Senhor e as suas instruções, pois tive medo do povo e ouvi a sua voz. Agora peço-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Não voltarei contigo, exclamou Samuel.
rejeitaste a palavra do Senhor, por isso o Senhor te rejeita, e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou-o pela ponta do manto, e ele se rasgou. Samuel disse-lhe: Assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a um outro melhor do que tu. Aquele que é a verdade de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é um homem para se arrepender. Saul respondeu: Pequei, mas rogo-te que continues a honrar-me na presença dos anciãos de meu povo e diante de Israel. Volta comigo, para eu adorar o Senhor teu Deus. Samuel voltou, pois, com o rei, e este adorou o Senhor. Samuel disse: Trazei-me Agag, rei de Amaleque. Aproximou-se Agag, cheio de alegria, dizendo: Certamente passou a amargura da morte. Tua espada, disse-lhe Samuel, privou as mulheres de seus filhos. Agora é a tua mãe que será uma mulher sem filho. E Samuel fê-lo em pedaços diante do Senhor, em Gálgala. Depois disso, Samuel retirou-se para Ramá, e Saul voltou para sua casa, em Gabaá de Saul. O profeta não tornou mais a ver Saul até o dia de sua morte. Samuel afligia-se por causa de Saul, por se ter o Senhor arrependido de tê-lo feito rei de Israel. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse-lhe: Até quando chorarás tu, Saul, tendo eu rejeitado da realeza de Israel? Enche o teu corno de óleo, vai, envio-te a Jessé de Belém, porque escolhi um rei entre os seus filhos. Samuel respondeu: Como hei de ir? Se Saul souber, ele me matará. O Senhor disse: Levarás contigo uma novilha e dirás que vais oferecer um sacrifício ao Senhor. Convidarás Jessé ao sacrifício e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Fez Samuel como o Senhor queria. Ao chegar a Belém, os anciãos da cidade vieram-lhe ao encontro inquietos. É de paz a tua vinda? Perguntaram-lhe. Sim, disse ele, venho oferecer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos para a cerimônia. Ele mesmo purificou Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. Logo que entraram, Samuel viu Eliabe e pensou: certamente é esse ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te deixes impressionar pelo seu belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa, o homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Jessé chamou Aminadab e fê-lo passar diante de Samuel. Não é este tampouco, pensou Samuel, que o Senhor escolheu. Jessé fez passar Ossama. Não é ainda este que escolheu o Senhor, pensou Samuel. Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou: estão aqui todos os seus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. E os homens de Saul disseram-lhe: eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Que nosso Senhor ordene, e teus servos aqui presentes procurarão um homem que saiba tocar harpa, e quando o mau espírito de Deus vier sobre ti, ele tocará o instrumento para acalmar-te. Está bem, respondeu Saul. Procurai-me um bom músico e trazei-mo. Um dos servos exclamou: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar muito bem. É valente e forte, fala bem, tem um belo rosto, e o Senhor está com ele. Saul mandou mensageiros a Jessé para dizer-lhe: manda-me o teu filho Davi, o pastor. Jessé tomou um jumento carregado com pão, um odre de vinho e um cabrito, e mandou estes presentes a Saul por seu filho. Davi chegou à casa do rei e apresentou-se a ele.
Saul afeiçoou-se a Davi e o fez seu escudeiro. Mandou então dizer a Jessé: peço-te que deixes Davi a meu serviço, porque ele me é simpático. E sempre que o espírito mau, por ordem de Deus, acometia o rei, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado e o espírito mau o deixava. Senhor, nós te pedimos, dar-nos a graça de obedecermos ao Senhor, a tua vontade, a tua palavra, mesmo quando não nos for agradável, mesmo quando nos for difícil, Senhor. Dá-nos um coração inclinado à obediência, à docilidade, ao amor às tuas leis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gente, nós vimos no capítulo 15 a desobediência de Saul e a sua rejeição como rei por Deus. Esse capítulo eu acho um dos capítulos mais tristes da Bíblia, porque veja bem, Saul era um escolhido, gente, era ungido de Deus. E com certeza Deus não o descartou, viu? Entenda bem essa palavra. No primeiro momento que ele errou, tá? Deus foi dando sucessivas chances, Deus foi mostrando o que ele queria. Deus tinha dado a lei do interdito, ou seja, quando eles conquistaram ali os amalecitas, eles deveriam passar o fio da espada, tudo. Por quê? Porque aquelas coisas eram coisas contaminadas, gente, que atrairia contaminação espiritual sobre eles. Você sabe, os exorcistas ensinam que muitas vezes o mal vem a nós através de objetos contaminados, você sabia? Pessoas que vivem até infestações diabólicas, opressões, obsessões por objetos contaminados. Mas, mais uma vez, nós vemos a fraqueza do caráter de Samuel. Apesar dele não ser uma pessoa totalmente ruim, ele era muito preocupado com a opinião dos outros. E as pessoas, o povo, meu amigo, falou de dinheiro, falou de prata, de ouro, as pessoas se transformam. Pô, Saul, nós acabamos de ganhar isso aqui. Olha, eles têm um monte de boi, a gente pode comer essa carne, economizar dinheiro, a gente pode acrescentar os nossos rebanhos. Um boi é caro, né? A gente pode ganhar dinheiro, a gente guarda o ouro desse homem, guarda a prata. Não, obedecer a Deus nada, a gente quer dinheiro. Quantas pessoas boas, gente, se pervertem por causa de dinheiro. Às vezes a pessoa trabalha na paróquia, começa a desviar dinheiro da paróquia. Começa a desviar dinheiro de uma obra de Deus, de uma obra de caridade. Porque o dinheiro, se a pessoa não tem muita oração, sabedoria e idoneidade, ele pode perverter o caráter de uma pessoa. Então Saul, por não saber se posicionar, por querer ser o legalzão, por querer ter a aprovação das pessoas, ele buscou para si a desaprovação de Deus. Cuidado, muitas vezes nós queremos ser tão aprovados pelas pessoas que nós buscamos a desaprovação de Deus. Nós vivemos a desaprovação por parte de Deus. E Deus disse, através do profeta Samuel, a Saul: olha, eu não quero sacrifícios, porque ele usou a desculpa. Não, a gente manteve alguns bois aqui, porque a gente vai ofertar em sacrifício a Deus. Deus disse a Saul, através do profeta Samuel: olha, eu não quero seu sacrifício, eu quero a sua obediência. Porque o coração da santidade é a obediência, é querer o que Deus quer, é o coração da santidade. Se você quer agradar a Deus, quer ser santo, mas não obedece, você nunca vai ser santo e nunca vai agradar a Deus. Para obedecer é preciso ter humildade. Para obedecer é preciso se dobrar, reconhecendo que Deus sabe mais do que você. A gente obedece não porque a gente entende ou porque a gente concorda, mas porque Deus é Deus. Muitas vezes na minha caminhada com Deus, quando eu comecei minha caminhada, eu fui lendo coisas da Bíblia que eu não concordava. Minha cabeça ainda mundana, ainda em processo de conversão, sabe? Não entendia porque Deus pedia certas coisas. Por exemplo, eu era um jovem, gente, que larguei as drogas com a graça de Deus, que superei. Mas depois eu vi a Bíblia me chamando a castidade. Para mim era muito, eu já tinha parado de usar droga. Castidade? Isso aí eu não aguento não. Mas com a graça de Deus, fazendo retiros, rezando, o Espírito Santo foi me dando a graça e eu me submeti. Senhor, eu não entendo, eu não concordo ainda, a minha cabeça não entende, porque eu ainda estava no processo, de ser moldado por Deus. Mas eu disse, eu me submeto, eu obedeço. Se o Senhor me ama, eu sei que o Senhor não vai pedir nada para o meu mal, que o que o Senhor me pede é para o meu bem. Então eu me submeti, sabe? E Deus foi fazendo e me abençoando e retribuindo a obediência. Então, gente, obedecer a Deus, os mandamentos de Deus da igreja é muito importante. E tem tanta gente hoje em dia sem humildade, a palavra é essa. Eu não concordo com a Bíblia. Meu amigo, quem é você? Quem sou eu para não concordar com a palavra de Deus? Quem sou eu para dizer que Deus está errado? Em primeiro lugar, você morre.
você fica doente, você é um ser mortal, eu sou um ser mortal. Deus é imortal, é eterno. Se você não entendeu a Bíblia ainda, o problema não é da Bíblia, o problema é seu, o problema é meu. Se você se submete, Deus vai te convencendo e te fazendo entender. Mas a obediência é algo essencial, gente. É o coração da santidade. E Saul foi rejeitado, como eu disse, Deus não o rejeitou de uma hora para outra, sabe? Com certeza ele já foi cometendo pequenos atos de desobediência, Deus dizendo, não é por aí. Ele foi querendo agradar o povo, se afastando do profeta, querendo assumir tudo, querendo ter poder, querendo ter aplauso. Cuidado! Sejamos humildes, obedeçamos a Deus. E o Espírito de Deus foi tirado de Saul. E Samuel disse que Deus tinha escolhido um homem segundo o seu coração. E ele foi ungir em segredo Davi. E você vê que Davi era tão desprezado na casa do seu pai, né? Eu estou vendo uma série que está passando agora, que eu até fiz uma participação dublando, né, para o português, uma parte lá, que mostra, claro, a série tem que usar uma linguagem lúdica, né, chama Casa de Davi, mas mostra até Davi, assim, sendo filho de uma mulher que não era a esposa oficial, né? Porque naquela época tinha muitas concubinas, né, o concubinato, e os irmãos o desprezavam como um bastardo, tal. Não está escrito isso na Bíblia, mas tem sentido. Pode ter acontecido isso. Por quê? Porque quando Jessé chamou seus filhos, ele nem chamou Davi, tanto que eles desprezavam Davi. Não, Davi não vai ser não. E Saul já viu o primeiro filho, né, bonito, né? O filho mais velho falou, é esse. Mas Deus disse, não, você vê a aparência, eu vejo o coração. E Saul disse, nós não vamos sentar enquanto Davi não vier para cá. Enquanto Davi não vier comer com a gente. Deus escolheu Davi pelo seu coração, não pela sua aparência. Talvez ele não fosse tão lindo assim, né? Por que os irmãos o desprezavam? Tem um porquê, gente. Mas Deus vê o coração, sabe? E Deus quis Saul. Isso mostra para mim e para você que a gente tem que lutar para obedecer a Deus, sabe? E para fazer a vontade de Deus em tudo. Porque Deus vai nos escolher, mesmo quando as pessoas não nos escolhem. Deus vai nos escolher. Vai exaltar a integridade do nosso caráter, sabe? Mesmo diante daqueles que não nos entendem, que não nos veem como as pessoas melhores para certas funções, etc. E nós vemos também na vida de Saul as consequências desastrosas quando o Espírito Santo foi tirado dele, né? Estado de miséria, aparente depressão que ele viveu, né? Então a gente viver na graça de Deus, porque quando a gente está em pecado mortal, também a gente está sem, né, a ação direta do Espírito Santo em nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã aqui no Bíblia em um Ano. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um Ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro. Amanhã, o do dia de amanhã e o segundo. E assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um Ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal. Vem fazer parte da nossa família.